Carta: é preciso se cuidar para construir a revolução. Cuidar de si é também cuidar dos outros. É ajudar para a construção e o avanço político do partido. Temos uma trajetória que muitas vezes é dolorida à beça, mas, na UJR, aprendemos que a vida é dialética, portanto, vamos mudando, nos movendo. Gabriele Batista, Rio de Janeiro. Quando ingressamos na UJR, e aí eu só queria deixar o asterisco aqui, que eu nunca fui da UJR, né? Infelizmente, quando eu me organizei politicamente, eu já era velho demais para isso. Já não estava estudando há alguns anos. E já não era jovem, né, para estar numa juventude. Então, vamos lá. Quando ingressamos na UJR, nós, militantes, assumimos o compromisso de lutar pelo fim do sistema capitalista, superando ideologias liberais e individualistas. Nos abrimos para a possibilidade de construir uma sociedade em que a classe trabalhadora não sofra mais com as condições subhumanas de trabalho, que as crianças não morram mais de inanição porque não há políticas públicas de combate à pobreza e fome. Aprendemos que podemos construir um mundo em que as mulheres não precisem continuar reféns de seus abusadores e que elas podem encontrar uma perspectiva longe do ciclo de violência da vulnerabilidade social. Ser revolucionário, então, é abdicar-se do próprio egoísmo para se dedicar na construção de uma sociedade socialista, livre de qualquer tipo de opressão. É um desafio que concordamos em vencer, quando sabemos que o resultado será uma sociedade verdadeiramente livre do sistema de exploração, para que as pessoas possam ser felizes, como nunca poderiam ser no capitalismo. Cuidar de si é uma tarefa central dos militantes da UJR, porque precisamos estar bem de corpo e mente para que possamos construir ocupações, lutar por moradia digna, pela vida e segurança das mulheres. Estar bem é um desafio. Precisamos nos alimentar bem, dormir bem, praticar exercícios físicos, mesmo estando imersos a um sistema que só nos desumaniza e defende o lucro financeiro acima das nossas vidas. Na UJR aprendemos que nossos problemas vão encontrar amparo coletivo. Aprendemos que, mesmo nos dias mais frágeis, o companheirismo do nosso partido não nos deixe em solidão. É importante entender que nas fileiras da nossa organização há cuidado e lugar para que possamos nos fortalecer e para também expor nossas vulnerabilidades. Mas é importante lembrar que haverá entraves, que nos invadem, que nos derrubam. É quando percebemos que o nosso psicológico está sendo disputado por experiências ruins que passamos, por traumas que ainda nos assombram, pelo simples medo de sermos insuficientes e não realizarmos nossos sonhos, pelo medo de crescer e de não saber dar conta de tudo. É quando estamos rodopiando em nosso próprio caos interno e não conseguimos enxergar que dar conta de tudo é a utopia mais clássica do capitalismo. Quando estamos assim, sentimos que é difícil acordar e botar o pé lá fora. Precisamos buscar ajuda, conversar com quem vai dar um pouco mais de clareza aos nossos problemas, que muitas vezes achamos insolúveis. A terapia pode ser um caminho, que definitivamente vai doer. Não há por que mentir. Mas se há ferida, há cura. Sempre que podemos cicatrizar. Cada camarada é extremamente valioso para o nosso partido. Fazemos o que fazemos, lutamos diariamente contra a fome, o desemprego, contra a violência, porque sabemos que a felicidade é um direito de todas as pessoas. Não estamos imunes de quebrar, mas quando quebrados, precisamos buscar consertar cada pedacinho do nosso coração, pôr a mente no lugar. Não há nada mais importante para nós do que a vida e o bem-estar dos nossos companheiros. Por isso, ainda que seja difícil de enxergar a terapia como uma possibilidade de melhora, é importante tentar. Eu, que já sofri bastante com as consequências por não tentar, recomendo que você busque ficar bem, encarando como tarefa mais importante do seu dia cuidar da sua saúde mental. Levamos a sério as tarefas do nosso partido, sejam quais forem. E lembre-se,
Nossos problemas podem ser enfrentados coletivamente. Assim, vamos juntos, que ficamos mais fortes. Então, cuidar de si é também cuidar dos outros. É ajudar para a construção e o avanço político do partido. Temos uma trajetória que, muitas vezes, é dolorida à beça. Mas na UJR aprendemos que a vida é dialética. E vamos mudando, nos movendo. É preciso estar atento e forte, pois a felicidade é apenas tudo o que merecemos e temos direito de viver. Mano, tem nem o que falar, assim, né? Só agradecer aqui a Gabriele Batista por esse texto, por essa carta. Porque, assim, fala muito, muito, muito sobre a realidade. A gente vive num sistema que é feito para nos destruir, que é uma máquina de moer gente, sabe? Então a gente entender que a gente precisa se cuidar para poder lutar por aquilo que a gente acredita é fundamental, gente. É fundamental. A gente não vai conseguir fazer a revolução se a gente não estiver bem. E, assim, é difícil falar isso, assim, né? Eu tô passando por um momento, assim, bem difícil de saúde mental e tal. Então, pra mim, é difícil, assim. A terapia com preço social gratuita, fundamental mesmo. Sim, existem vários... existem programas nas universidades também, né? Existem algumas UPAs. Agora eu não me lembro se é UPA ou UBA. Porque tem as duas, né? E tem uma diferença entre as duas. Mas tem algumas que tem atendimento psicológico. UBS, isso. Que tem atendimento psicológico também. Então, é fundamental a gente procurar. Eu já fiz uso de atendimento em UBS. Assim, foi fundamental para eu conseguir seguir em frente, assim. E em uma época que eu ainda não era radicalizado, que eu ainda não era organizado, né, politicamente. Recomendo a todo mundo, assim, porque é isso. O capitalismo não é feito pra gente, não é feito pra gente prosperar, não é feito pra gente ser feliz, é feito pra nos explorar, pra sugar o máximo da gente. Se a gente não entende, né, que ele tá causando isso na gente, né, que ele tá nos individualizando, que ele tá nos esmagando, a gente vai acabar achando que o problema tá na gente, né? É muito difícil, assim. Tem até um vídeo no Instagram que viralizou, né, de um psicólogo falando que é muito difícil quando um paciente vem com algumas queixas que ele entende que fogem do controle tanto dele, né, como psicólogo, como do próprio paciente para poder se recuperar, né? Porque entende que tem muitas coisas que são causadas pelo nosso sistema econômico. A gente tem que entender os efeitos que tem na nossa cabeça a gente se matar trabalhando e não conseguir pagar as contas. Ou a gente está desempregado e vendo as contas acumular e não saber o que fazer. Aí, tipo, o que a terapia vai ajudar a entender, vai ajudar a processar essas coisas e tal. Mas, pô, ela chega também a um limite. Porque não vai existir uma fórmula, não vai existir uma recomendação que o psicólogo, nem o psiquiatra vai dar que de fato vai solucionar esse problema, sabe? É muito complicado, gente. Muito complicado mesmo. A gente, depois que organizado, né, e por isso que eu recomendo muito que todos se organizem politicamente, a gente encontra uma alternativa a isso que nos é imposto, assim. Porque o que é jogado pra gente? Que tanto o problema que a gente está passando, quanto a solução são individuais, né? O capitalismo tem não só essa característica, mas essa necessidade de nos individualizar, de atomizar tudo, né? Porque quanto mais individualizado a gente tá, menos a gente se enxerga como classe, menos a gente enxerga a força coletiva que a gente tem, o poder que a gente tem, o quão grande nós somos.
Então o capitalismo usa muito dessa ferramenta, né, de nos individualizar. E a gente precisa parar de enxergar as coisas dessa forma. A gente tem que entender que os problemas que a gente está passando são problemas sociais. Não são problemas individuais nossos que não estamos nos esforçando o suficiente ou sei lá o quê. Porra, vai falar que uma pessoa que pega 2 horas de busão, passa o dia, sei lá, varrendo rua, e aí volta pra casa pra ganhar um salário mínimo, aí o dinheiro vai todo no aluguel e mal no supermercado. Essa pessoa não tá se esforçando o suficiente. Porra. Ah, porque não estudou. Porra. Como que vai ter estudado? Se muitas vezes tipo, já nasce numa condição que às vezes tem que abandonar a escola para ser para sustentar a família, já, né? Tipo, com 12, 13 anos está trabalhando já às vezes. Qual a alternativa que essa pessoa vai ter? Qual a perspectiva? Ou até se consegue ir para a escola. Às vezes a pessoa vai para a escola, a criança vai para a escola para comer simplesmente, porque está com fome. Qual perspectiva? Com qual cabeça que a criança vai estudar? Sabe? A gente não consegue se concentrar quando a gente tá com fome. A gente não consegue se concentrar quando a gente sabe que os boletos estão tudo atrasado. Como que a gente vai prosperar na vida assim? Mas aí, enfim, o ponto era que eu acabei fugindo aqui, mas que a gente tem que passar a enxergar tanto esses problemas quanto a solução deles, a superação deles, de maneira social, de maneira coletiva. Então, por isso que é muito importante a gente estar organizado. Porque a gente enxerga um espaço ali que vão ter pessoas que não simplesmente vão entender ou vão, né? Eu já até falei isso em outro. Num papo que eu tive em live com a Pri, do MLB. Que não é só simplesmente uma pessoa que vai estender a mão ali, vai ter um ombro pra pessoa chorar e tal, mas a gente vai estar coletivizando um problema que as pessoas, de fato, vão entender a raiz dele e vão estar do teu lado na luta pra superar esse problema. E é isso, assim, eu tô passando por vários problemas e é um exercício constante, assim, de fazer com que de tentar pegar fôlego nesses problemas que eu tô passando, de tentar juntar eles de alguma maneira e transformar eles em energia revolucionária, em energia para mudar, para que outras pessoas não passem por eles também. Mas é difícil, gente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Trabalhando demais, das 8 às 20, me dedicando, fui mandado embora por um desses layoffs da moda, com mais de 300 demitidos, e caí na depressão achando que a culpa era minha. É isso aí. É isso aí. É foda. E aí a gente ainda vai. A gente pega ainda as motivações desses layoffs. O que é? Pô, a pessoa tá lá, cai num layoff às vezes É, porque não. Porque as big techs estão querendo baixar preço das pessoas, baixar salário. Tipo, isso aí já é comprovado, assim, tipo, que existe isso, sabe? É complicado, gente. Não é fácil mesmo.